Olá, aqui é Rodrigo Caetano, assessor de investimentos do Sicredi Parque das Araucárias, para mais um Momento Econômico Sicredi Parque nesta segunda-feira. Temos aí o Boletim Focus, só lembrando, o Boletim Focus nada mais é do que as projeções, dos principais indicadores financeiros aí, das grandes instituições financeiras, projetando qual será a taxa Selic, qual será a inflação, qual será a perspectiva de PIB, como é que se comportará o dólar, em relação ao real. Então, nada mais é que o Boletim Focus é a junção dessas projeções das instituições financeiras, que é enviado então para o Banco Central, e o Banco Central divulga aí toda segunda-feira. E nós temos então a Selic, vai fechar o ano a 13,75, tivemos a última reunião aí na última quarta-feira, mantendo então os 13,75, só atenção aí para o próximo ano, que há 4 semanas a projeção é de 11,25 para a taxa Selic, agora já é de 11,75, ou seja, aquela queda acentuada que se esperava, a queda vai continuar, mas não na magnitude que estava aí há 4 semanas atrás, saindo de 11,25, uma projeção, agora para 11,75, ou seja, a queda aí diminuindo, no Brasil, a grande atenção realmente vai para a PEC da transição, só para lembrar, é a regra aí que limita o crescimento das despesas, dos gastos do governo, e a ideia então é abrir aí um espaço no orçamento para poder comportar aí um pouco mais de 140 bilhões de reais o Bolsa Família, E isso gera uma certa estabilidade no mercado, porque fere teto de gastos, e isso gera mais dívida, então todo mundo de olho nisso, os investidores de olho. Na última semana teve a aprovação no Senado e deve-se apresentar aí na quarta-feira, ela segue então, foi aprovada no Senado, então segue agora para a Câmara dos Deputados. Então nós temos então a Selic, como eu falei, a 13,75, perdão, o dólar se mantendo aí a 5,25 e a inflação saindo de 5,92 para 5,79. No cenário internacional nós temos então na China um aumento dos casos, as clínicas de febre, como é chamada lá em Pequim, teve um aumento aí em relação à semana passada de 16 vezes mais atendimentos, Então depois que o governo deu uma relaxada em relação às restrições por conta dos protestos, os aumentos de casos começaram a aumentar, e isso põe em xeque então a perspectiva de crescimento aí do gigante asiático. E para a gente ficar de olho aí, para fechar o nosso boletim, na agenda aí desta semana, terça-feira sai a ata do Copom, ou seja, o que de mais importante aconteceu na reunião aí de quarta-feira, da outra semana, trazer as perspectivas aí do mercado, deve fechar realmente aí em 13,75 a taxa Selic, mas essa ata é importante porque traz algumas informações, alguns detalhes de como é que o Banco Central está olhando essa questão da inflação, a questão da taxa de juros, inclusive para os próximos anos também. Na quarta-feira sai decisão de política monetária do Banco Central americano, então aqui como nós nos reunimos, aqui o Banco Central se reuniu para tratar a taxa de juros, lá os Estados Unidos faz a mesma coisa na quarta-feira, e na quinta-feira o Banco Central Europeu, Banco Central da Suíça, Banco Central lá da Inglaterra também faz a sua decisão aí de política monetária, todas as perspectivas também de subida aí de taxa de juros lá na Europa também, porque a inflação continua alta, tá certo? Então esses foram os principais destaques, desejo a todos vocês uma excelente semana. Muito obrigado.